E aí galera, como é que vocês estão? Vamos eliminar mais uma toxina hoje. Das toxinas que mais afetam os seres humanos, né? Até pelos status quo, esse sistema que a gente vive nos ensinou a nos sentirmos culpados, né? Por coisas que fazemos ou deixamos de fazer. Inclusive pegando aqui a definição, né, do que é a toxina da culpa. A culpa é uma censura cruel de si mesmo por ter tomado uma decisão errada ou por não ter tomado decisão alguma. Ou seja, é você censurar a si mesmo, punir a si mesmo por ter tomado uma decisão que foi consideravelmente errada na sua percepção ou na percepção de outra pessoa, ou não ter tomado decisão alguma. E a culpa é um sentimento corrosivo que ataca exatamente o núcleo de autoavaliação, que é como você se vê, como você se autoavalia pelas suas decisões, ações ou inações, paralisando a capacidade de seguir em frente e comprometendo a saúde do teu sistema. Exato. Se sentir culpado por muito tempo vai gerar doenças psicossomáticas. E eu gosto até de destacar, na escala de Hawkins, que é a escala das emoções em frequência, a culpa é uma das frequências mais baixas que existem. E se você fica muito tempo nessa frequência de culpa, a frequência que você emite é a mesma frequência de uma pessoa que atrai situações de morte, situações de acidente, entre outras coisas negativas. E qual é a origem da infecção, né, pela culpa? É a justiça própria. Você é um justiceiro de si mesmo, só que de uma maneira negativa, onde você vai se autocensurar ou você vai se autopunir. A culpa nasce diretamente da justiça própria, a crença arrogante de que podemos e devemos controlar todas as situações. Quando o controle falha, um auto-julgamento cruel sobre si mesmo é ativado. Você acaba focando demais no arrependimento e no que poderia ter sido naquela situação. Você começa a reviver várias vezes e de forma constante o teu passado. E o pior, isso consome tua energia, que seria a energia vital que tu aplicaria no futuro. Vai bater lá na toxina do abatimento. A culpa também é algo e é uma toxina que abate você. Ela também está correlacionada com a toxina do abatimento. Tudo que tira a tua energia vital, de certa forma, vai te gerar abatimento. Quais são as consequências no teu corpo, no teu sistema, relacionada à culpa, né? Principalmente a culpa crônica, que é quando você sente mesmo sem controle tudo, você se sente culpado, tudo é sobre você está sempre se auto-julgando ou sente que outras pessoas estão julgando e está sempre se sentindo culpado pelo que você fez e achou que era errado, pelo que você fez e sabe que é certo, mas você ficou se sentindo culpado sobre como a outra pessoa se sentiu ou sobre o que você não fez. A persistência dessa toxina, ela leva a um ciclo de degradação neural e física. E para citar melhor para você entender, autodesvalorização, que seria a reprovação de si mesmo, vai começar a se tornar um estado padrão, se autodesvalorizar, vai gerar uma paralisia decisória, ou seja, o medo de errar novamente vai impedir as suas novas ações e vai gerar principalmente doenças psicossomáticas, ou seja, o corpo manifesta o que a mente não resolve. Enquanto você não resolve o sentimento de estar sempre se sentindo culpado, vai começar a gerar doenças psicossomáticas. Para trazer um exemplo de situação real, o filho estava brincando no quintal, chamou várias vezes a mãe acabou não indo, a criança tinha 5 anos de idade, e aí naquele momento, por um simples descuido da criança também, ela caiu na piscina, começou a se afogar e foi salva por um vizinho. Vamos analisar o impacto disso. O resultado, a criança sobreviveu, o vizinho salvou. A infecção crônica, a mãe não se perdoa, vive em um estado de autodestruição pelo que poderia ter acontecido que não aconteceu com o filho dela. Então, por conta de uma inação dela, de não ter atendido quando o filho chamou, aconteceu o que aconteceu com o filho, e agora ela está com infecção crônica da culpa, mesmo que não tenha acontecido o pior. Só o ato de pensar que poderia ter acontecido o pior, ela vive se sentindo culpada e se culpando cada vez mais e se automutilando cada vez mais. Lembra que lá no abatimento eu comentei algo seguinte: um gato começa a perseguir um rato. O rato ativa um modo de estresse, adrenalina, sai correndo desesperadamente, mas quando ele percebe que fugiu, perigo passou, tá tudo bem, voltou ao normal. Agora nós seres humanos a gente tem um problema, porque imagina que alguém vem correndo atrás de você com a arma ou com a faca, você sai correndo desesperadamente, você consegue fugir, você despistou a pessoa, mas ao chegar lá, você começa a pensar: e se eu não tivesse conseguido correr? E se eu tivesse caído no meio do caminho? E aí você começa a criar as possibilidades que poderiam dar errado na tua vida naquele momento daquela fuga, mesmo que você esteja totalmente bem.
Ao invés de agradecer por aquilo, você começou a pensar em possibilidades, começou a gastar energia, começou a gerar um processo de culpa. Por exemplo, você pode ter gerado uma culpa porque, e se eu morresse e deixasse minha família aqui? E aí você começou a se sentir culpado por algo que não aconteceu, que era para você estar agradecendo porque você conseguiu se livrar, mas você se sentiu culpado pela possibilidade de você ter morrido. Olha a loucura, né? Então a gente tem um grande potencial, mas normalmente a gente usa muito pro lado errado. Qual é o looping, né, que fica rodando? O loop do erro. A mulher começa a imaginar diariamente o que teria acontecido se, e aí ela é incapaz de aceitar que ela não podia controlar aquela situação. Só que essa toxina da culpa, ela se alimenta exatamente da impossibilidade de alterar o passado. Você pode ter feito algo que foi muito ruim a partir dos valores sociais e das leis e por aí vai. E a culpa se alimenta exatamente disso, porque ela sabe que você não pode alterar o passado. Logo, se você não ressignificar ele, começar a perceber de uma forma diferente sobre o que você aprendeu, você vai ficar para sempre preso nessa culpa, vai rodar várias vezes, vai vir novas percepções sobre o que poderia ter acontecido, como poderia ser diferente, aí você começa a se sentir culpado de novo, ou seja, vai sempre se retroalimentando, vai te deixando doente, vai sugando tua energia, vai te abatendo cada vez mais, vai atraindo justamente mais situações para que você se sinta mais culpado ainda. E agora eu queria te fazer duas perguntas-chave para a gente fazer esse mapeamento e já começar a implementar algo. Quais decisões ou indecisões do passado você ainda carrega como um fardo de culpa? Anota isso. Quais decisões ou indecisões do passado você ainda carrega com um fardo de culpa? Pausa aí o vídeo e começa a escrever. Quais são essas decisões ou indecisões que você ainda carrega culpa? Agora, 2. De que forma a sua necessidade de controlar tudo tem gerado culpa quando as coisas saem do planejado? Ou seja, você planejou algo, mas tem uma necessidade muito grande de controlar tudo para que aconteça da melhor forma possível e algo fugiu do controle, mesmo o resultado sendo positivo, você se culpou por algo fugir do controle. Então vamos rodar o PDA, né, que é percepção, decisão e ação. Eu queria te perguntar quais percepções você teve, mas eu também vou compartilhar um aqui, que é justamente recalibrar essa percepção central. Primeiro, errar é bom. O erro não é uma falha, mas uma parte do processo essencial de um aprendizado e otimização. Tá tudo bem errar. Não é para se culpar, é entender que todo erro é uma experiência. Você aprendeu uma forma talvez de não fazer quando você errou, mas não se sentir culpado, agradeça. Se todo erro é experiência, logo você tem mais possibilidades. Só que o problema é que a gente se culpa demais, a gente não fala sobre partes da nossa vida onde está relacionada a essa culpa, e a gente deixa inclusive de aprender com essas partes, porque foram esses desertos, esses aparentemente erros, que podem inclusive se transformar em produtos, que podem se transformar em conteúdos, onde vão transformar outras pessoas e vão te fazer prosperar muito mais. A gente prefere muitas vezes levar essa carga pesada que é da culpa, do que ir para a vida de fato, do que ir decidir prosperar, ressignificar. Enquanto isso, essa toxina continua nos afetando, porque ela se alimenta exatamente da impossibilidade de mudar o passado. Só que você não pode mudar o passado, você pode mudar o agora, mas você pode ressignificar o que já passou. É entender que, poxa, de fato eu errei com tal pessoa, de fato eu errei em tal coisa, mas eu fiz o melhor que eu pude com a consciência que eu tinha. Agora eu tenho consciência diferente e aquilo que eu errei no passado já não faz mais parte de quem eu sou agora. O que está no passado já passou e eu aprendi com aquilo e a partir de agora eu não vou errar mais nisso. Qual é a percepção 2? A culpa é um subproduto da arrogância. Ela resulta na tentativa falha de controlar o incontrolável, não de uma falha moral intrínseca. Muitas vezes você não falhou moralmente, só que alguma coisa fugiu do seu controle e você se culpa por conta disso. Mesmo que não tenha acontecido pior, mas só a possibilidade, só a chance de pensar, e se tivesse acontecido pior, já me deixa culpado por eu ter tomado uma decisão ou não ter tomado uma decisão. Não foi uma falha moral, foi só a questão de não conseguir controlar o incontrolável. A gente não tem controle sobre nada. Quem tem controle sobre tudo é Deus. A única coisa que você controla é a tua respiração. Enquanto a respiração não consegue controlar as tuas emoções. Então fica essas duas percepções pra gente começar a recalibrar o teu cérebro para eliminar essa toxina. E a gente vem com as decisões, e eu queria que você afirmasse junto comigo, que é: eu decido aceitar o erro como um componente humano e necessário para o crescimento. Se você não erra, você primeiro não está nem agindo, né? Porque todo mundo que age, que fala, quantas vezes eu errei aqui, quantas falas eu errei que eu vou cortar no vídeo, mas se fosse em algo ao vivo, ficaria aqui disponível. E isso também gera uma percepção nas outras pessoas. Poxa, a pessoa erra e continua fazendo, então
Que massa, eu queria ser assim também. Não sei se vocês sabem, mas as pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte, mas na real o medo não é de falar em público, é de errar em público. Elas têm medo de errar em público, entende? As pessoas têm muito medo de errar, mas só cresce quem erra. Só que não existe erro, só existe experiência. 2. Assumo a responsabilidade pelas minhas escolhas e aprendo com suas consequências, sem me prender a um passado imutável. Não dá para mudar o passado. Então eu assumo a responsabilidade pelas minhas escolhas e eu aprendo com as consequências que foram geradas, sem me prender a um passado imutável. E agora, para a gente colocar em ação, lixe as culpas que você carrega. A gente já fez mais ou menos esse exercício. Conscientemente, execute o comando abandonar agora. Você vai ler a culpa, você vai respirar, colocar uma postura e vai falar abandonar agora. Leia a culpa e fala abandonar agora, de forma decidida, com a voz mais alta, para gerar essa abandonar agora. Eu me senti culpado por tal coisa, mas eu decido abandonar agora. Ação 2, ativar a autorresponsabilidade. Para cada erro, foque no protocolo aprendizado em vez do autopunição. A cada erro que você já cometeu, que você inclusive listou, se pergunte, o que eu aprendi com isso? Quais foram as percepções que eu tive? O que eu aprendi a não fazer? E ação 3, redirecionar o foco. Deixe de processar a opinião alheia e coloque essa energia 100% para a gestão da tua própria vida. Foda-se a opinião dos outros. Foda-se o passado que é imutável. Ressignifique aquilo. Não permita que a culpa se alimente de um passado que tu não consegue mudar e que ela fique usando isso como argumento para sugar cada vez mais tua energia, te controlar, te manter inerte, te manter cada vez mais abatido. Chegou a hora de você assumir a rédea e abandonar agora esse padrão de culpa. O fracasso é bom. Use-o como um dado, não como uma identidade. Você nunca perde. Ou você ganha, ou você aprende. Ficamos aqui com a toxina da culpa. Espero que tenha feito bastante sentido para você. Comenta aqui embaixo qual foi a maior percepção, como foi que essa aula te ajudou, como é que tá sendo aqui pós-aula, então assistiu a aula, depois volta na aula de eliminação de lavagem cerebral que fez mais sentido para você e comenta como foi a transformação antes e depois, o que mudou. Vai ser muito importante para mim também, para eu continuar fazendo essas outras aqui. E vamos lá, até o dia 30, são 30 toxinas. Valeu, 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 até a próxima.